E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu gostaria de continuar com vocês aquela nossa conversa sobre os sinais de alerta para o transtorno do espectro autista em bebês. Caso você não seja inscrito no canal, aproveite esse tempinho para você se inscrever. Bom, pessoal, assim como no primeiro vídeo, esse vídeo aqui, a gente vai estar tratando dos sinais de alerta para o transtorno do espectro autista. É importante a gente lembrar que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta milhões de pessoas no mundo todo e que os sinais desse transtorno podem ser percebidos já no bebê pequeno. Claro que os sinais de alerta não são um sinal de que obrigatoriamente o seu filho ou a sua filha está com autismo, mas são sinais de que é preciso que você procure ajuda e a avaliação complementar de profissionais para saber se isso pode estar acontecendo. Assim como no primeiro vídeo, nesse aqui eu vou querer repassar com vocês, item a item, os sinais que podem indicar o aparecimento desse transtorno em crianças de 1 ano até 2 anos de idade. O primeiro deles, ou o primeiro grupo que a gente vai estar observando, são os sinais de crianças de 1 ano a 1 ano e meio. Lembrando que a grande maioria das famílias percebe os primeiros sinais de alerta para o transtorno espectro autista na criança de 1 ano e meio de idade. É comum a gente receber no consultório crianças de 2 anos, de 2 anos e meio e de 3 anos, aos quais os pais foram orientados a aguardar para ver se o problema iria desaparecer. Isso não deve ser feito, tá bom, pessoal? Se vocês percebem que há algum sinal de problema, não aguardem, busquem logo a avaliação complementar. A grande maioria dos pais que chega ao meu consultório, por exemplo, relata que percebia os primeiros sinais, os primeiros sintomas de que havia algum problema entre 1 ano e 1 ano e meio. Então, essa é uma idade onde a maioria dos pais percebe os primeiros sinais de problema. É uma idade onde é preciso ficar bastante atento. O primeiro sinal de alerta que a gente observa nessa faixa etária é a ausência ou a raridade dos compartilhamentos da atenção. Então, lembrem que a criança nessa idade, ela quando encontra uma coisa no chão, quando encontra algum objeto interessante, ela traz para mostrar, ela quer que o adulto olhe, ou que o adulto vá até o objeto que ela encontrou. Enfim, ela quer que o adulto, ou que a pessoa que está próxima, compartilhe o interesse que ela está mostrando. Ela quer compartilhar os seus interesses. Quando o adulto ou outra criança mostra um objeto para ela, ela também demonstra interesse por aquilo que foi demonstrado a ela. Então, esse compartilhar da atenção, ele é tanto da criança para o adulto, quanto é da criança para as coisas que o adulto mostra para ela. O segundo sinal de alerta é a criança não apresentar as primeiras palavras nessa faixa etária. Então, lembrem, pessoal, que cada criança pode ter o seu tempo, mas essa frase é aquela frase perigosa. Crianças devem começar, os nenês devem começar com as suas primeiras palavras habitualmente até 1 ano e 3 meses de vida. Se a criança já está com 1 ano e 6 meses de vida e ainda não apresentou as suas primeiras palavras, esse é um sinal de alerta e deve ser procurado o pediatra ou mesmo a fonoaudióloga para uma avaliação. Não apresentar evolução na fala. Então, pode acontecer da criança, sim, com 1 ano, 1 ano e 3 meses, já ter pronunciado essas primeiras palavras. Mas acontece também dos pais muitas vezes perceberem que a criança desenvolveu aquela 1, 2 ou 3 palavrinhas básicas e com o passar das semanas o vocabulário não está aumentando.
aquele uso está restrito naquelas palavras que foram adquiridas. Ou mesmo a criança pode regredir na fala. Então a criança estava desenvolvendo 2, 3, 5 palavrinhas e de uma hora para outra essa criança ficou mais silenciosa. Ela deixou de falar e não só deixou de evoluir na fala, como regrediu em falas que já tinha adquirido. Outro sinal de alerta é a dificuldade de ampliar a sua compreensão para situações novas. Lembrem que a criança nessa faixa etária vai gradualmente apresentando uma maior compreensão do mundo que a cerca. É claro que ela não tem todo um entendimento, mas a gente observa que esse entendimento vai pouco a pouco se aprimorando. Então, se vocês observam que o nenê de vocês, com 1 ano e meio, parece demonstrar as mesmas reações ou o mesmo nível de entendimento daquilo que é dito para ele ou daquilo que é feito no dia a dia de casa, que apresentava já com 1 ano de idade, aí está um sinal de alerta, porque deveria estar melhorando nessa habilidade. Além desses primeiros 4 sinais iniciais, a gente tem ainda mais alguns. O seguinte é a criança não demonstrar aquele brincar de faz de conta. Então, a criança com 1 ano de idade começa a demonstrar um brincar de faz de conta, onde brinca com o carrinho fazendo o som do carrinho, onde brinca de bonecas dando comidinha, onde brinca de comidinha com os pais. E essas brincadeiras vão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais bem desenvolvidas, de maneira que a criança com 1 ano e meio já demonstra uma boa habilidade nesse tipo de brincadeira. Então, se com 1 ano e meio a criança ainda não brinca de faz de conta, aí está um sinal de problema. Outros 3 sinais de problema importantes são a resistência à introdução de novos alimentos. Nessa idade, a maioria das crianças ainda não demonstra muita seletividade ou muita resistência a alimentos novos. Então, se o seu filho está demonstrando bastante resistência a alimentos novos, esse pode ser um sinal de alerta. Mas claro que os sinais de alerta, pessoal, precisam estar em um conjunto. Um único sinal de alerta não é indicador do transtorno do espectro autista. Normalmente, quando a gente observa na criança que realmente tem autismo, há vários desses sinais de alerta presentes. Outro deles é o brincar com pouca utilização funcional dos brinquedos. Então, é comum a gente ver os pais relatarem que o menino ou a menina, se tivesse um carrinho para brincar, ou ficava observando a roda do carrinho rodar, ou virava o carrinho de cabeça para baixo, ficava batendo na rodinha para simplesmente observar aquele movimento giratório da roda, como que fascinado pelo movimento giratório e não pelo uso do carrinho, e não por fazer com que aquele carrinho andasse. Além disso, também a gente observa uma tendência a criança não demonstrar muita expressão facial. Então, as expressões faciais, elas são comunicações gestuais que são muito habituais estarem em desenvolvimento nessa faixa etária, mas já com bastante presença, com uma presença bem frequente. Então, crianças que demonstram expressões apenas de raiva, de alegria, de extremos emocionais, isso não é um bom indicador. A criança nessa faixa etária já deve apresentar expressões faciais de dúvida, expressões faciais de que está aprontando alguma coisa, então fazer aquela cara de sapeca quando está fazendo alguma coisa que sabe que os pais não aprovam. Então a gente vê nuances e sutilezas na expressão facial das crianças e não apenas aquelas expressões faciais mais extremadas, como da raiva, como da alegria, como dessas emoções mais intensas. Depois disso, pessoal, a gente vai ter os sinais de alerta da criança de 1 ano e meio até 2 anos. Então, são 8 sinais de alerta que a gente usa para crianças dessa faixa etária, para os nenezinhos de 1 ano e meio a 2 anos. O primeiro deles é a tendência à ecolalia. Então, a ecolalia é aquela condição da fala onde a criança fica apenas repetindo as palavras que os adultos pronunciam para ela.
É claro que a criança nessa faixa etária repete bastante as palavras dos adultos, até porque ela está memorizando, está aprendendo palavras novas. Mas a gente também vê que essa criança faz um uso espontâneo, faz uma produção espontânea com aquelas palavras que já aprendeu. Então, se você observa que o seu filho, que a sua filha, somente repete palavras que são ditas para ele ou para ela e não produz nada espontaneamente com as palavras, aí está um sinal de alerta. Os próximos 3 sinais de alerta dessa faixa etária são todos relacionados à atenção compartilhada. Então vejam que a atenção compartilhada é uma habilidade social muito importante da criança apresentar nessa faixa etária entre 1 ano a 2 anos de idade. Então, o primeiro sinal de alerta relacionado a isso é a criança não demonstrar interesse por algum objeto que seja oferecido para ela, demonstrar uma indiferença quando a gente apresenta um brinquedo ou algum objeto para que ela explore, para que ela analise, para que ela brinque e use. O segundo sinal de alerta dessa habilidade é a criança não olhar para coisas que são apontadas para ela. Então, se a gente observa uma coisa na rua ou em casa e aponta, olha fulano, tal coisa, ou olha ali o cachorro, olha lá a vovó, e a gente aponta para a pessoa, aponta para o animal, aponta para o objeto para chamar atenção, e a gente vê que a criança não direciona o olhar para aquele lugar que a gente apontou, para aquela pessoa que a gente apontou. Bem como a gente vê que eles também não fazem o apontar para mostrar. Eles podem até apontar coisas que eles precisem de ajuda para pegar, ou precisem de ajuda para usar, mas a gente não vê o aparecimento daquele apontar somente para mostrar. E o terceiro sinal de alerta disso é a criança não trazer coisas para mostrar para os adultos. Trazer coisas apenas quando precisa de ajuda. Então, trazer um brinquedo para o colo do pai ou da mãe quando precisa arrumar o brinquedo porque o brinquedo desencaixou, arrumar o brinquedo porque o brinquedo quebrou, abrir um pacote de bolacha porque não consegue abrir sozinho. Esse é um mostrar por necessidade, porque precisa de ajuda. Esse é um mostrar que não indica normalidade nessa faixa etária. O mostrar dessa faixa etária é o mostrar porque precisa de ajuda, sim, mas também o mostrar para ver se o outro se interessa. Então, lembrem que a criança tem que ter 2 situações de mostrar para o adulto nessa faixa etária. A primeira é mostrar quando precisa de ajuda e a segunda é mostrar para ver se o adulto se interessa por aquele objeto. Na ausência desse segundo mostrar, a gente tem mais um sinal de alerta. Os outros 4 sinais de alerta, um deles envolve a comunicação, que é a criança usar poucos gestos e expressões faciais para se comunicar. Então, a criança nessa faixa etária de 1 ano a 2 anos, ela começa a fazer aquele nosso falar com os braços, então usar gestos das mãos, usar gestos ou posições corporais para reforçar aquilo que diz. Por exemplo, a criança vai usar uma palavra afirmativa, né? Você perguntou se ela quer água, ela vai dizer que sim, e ela diz sim e faz o gesto de balançar a cabeça para cima e para baixo, reforçando para você de que é uma afirmativa. Ou, por exemplo, você pergunta para a criança se ela quer uma fruta e ela diz que não, e ela faz esse gesto de girar a cabeça para demonstrar que ela não quer, para reforçar a negatividade daquele gesto, daquela comunicação que ela quer passar para você. Então, nessa faixa etária, a criança usa gestos para reforçar aquilo que quer comunicar. A ausência desses gestos, então a ausência da comunicação gestual corporal é um sinal de alerta dessa faixa etária. Outros 2 sinais de alerta dessa faixa etária são relacionados à brincadeira da criança. O primeiro deles é o fato da criança não brincar de acordo com o propósito que o brinquedo apresenta. Já aparecia isso na faixa etária anterior, mas a gente pode ver a persistência desse comportamento para essa faixa etária. Então é aquela criança que não usa o carrinho da maneira como o carrinho deve ser usado, não usa as panelinhas como eram para ser usadas, não usa as bonecas da maneira que eram para ser usadas.
a gente percebe que a criança parece não compreender a forma de usar o brinquedo. Ela não sabe como brincar com o brinquedo. O outro sinal de alerta relacionado ao brincar é a criança não reproduzir situações reais do seu dia a dia nas brincadeiras, como, por exemplo, dar comidinha para a boneca, imitando o gesto que os pais fazem com ela de dar comida para ela, ou falar ao telefone, pegar o telefone do pai e da mãe, fingir que está falando com o vô, fingir que está falando com a avó. Então, a criança pegar objetos de casa ou brinquedos de casa e ficar reproduzindo esses eventos do cotidiano da casa como se fosse uma brincadeira de imitar. Então, essa brincadeira imitatória não estando presente, aí a gente tem mais um sinal de alerta. E o último sinal de alerta dessa faixa etária é o aparecimento de uma relutância ou resistência quanto à alimentação, que pode ser o primeiro sinal de uma seletividade alimentar. É claro que as crianças têm gostos diversos e vai existir sempre um alimento ou outro que a criança não gosta, que o sabor para ela é desagradável. Mas na criança que tem um sinal de alerta para o transtorno do espectro autista, a gente começa a observar que isso se aplica a diversos alimentos, de grupos alimentares diferentes inclusive, e a gente começa a observar que eles têm uma preferência por alimentos de uma determinada cor, e é sempre a mesma cor, ou o mesmo espectro de cor, ou sempre a mesma textura, ou sempre o mesmo sabor, a mesma temperatura, como se houvesse uma fixação da alimentação naquele estímulo específico. Então a criança só come alimentos pastosos, ou só come alimentos sem molho, ou só come alimentos doces. Então isso não é natural, não é habitual dessa faixa etária. É habitual que, por exemplo, dentre as frutas a criança tenha uma preferida, dentre os cereais a criança tenha um preferido. Então haja preferências alimentares, um alimento que a criança gosta mais, um alimento que a criança gosta menos. Sim, isso é normal para a faixa etária. Mas a criança fazer uma recusa e você perceber que aquela alimentação está restrita a um grupo específico de alimentos que tem uma característica em comum e que fora daquele grupo a criança não aceita, e não é não aceita a criança faz birra, tá pessoal? É não aceita, você tenta oferecer um outro alimento e a criança fica nauseada, a criança chega a vomitar, a criança chega a ter um mal-estar com um alimento que não esteja dentro daquele grupo. Você percebe que aquela reação da criança chega a ser involuntária, uma reação intensa. Não é uma simples birra, não é uma simples barda da criança. Você percebe que aqueles outros alimentos realmente ela não consegue comer. Não é que ela não queira, ela não consegue aceitar outros alimentos fora daquele grupo específico ao qual ela aceita. Para terminar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês alguns alertas. Os avisos são: os pais e mães, professoras, avós e outros familiares geralmente entram num estado de alerta, acende uma luzinha vermelha, acende uma luzinha amarela de que algum problema está acontecendo nessa faixa etária. É a faixa etária onde, na maioria dos casos, os primeiros sinais são observados pelos adultos no entorno da criança. Então, fiquem atentos nessa faixa etária da criança de 1 a 2 anos. Segundo, na presença de qualquer sinal desses de alerta, procurem a avaliação, procurem a ajuda do seu pediatra, dos profissionais que eu mencionei no primeiro vídeo. Lembrem que vale muito mais a pena você fazer uma avaliação complementar, fazer uma avaliação médica e descobrir que não precisava fazer aquela avaliação, do que você deixar de fazer uma avaliação e perder um momento importante de ajudar o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. E o terceiro aviso, gente, é pais, mães, avós, acreditem nos seus instintos. Quando eu era um residente de pediatria no hospital em Florianópolis, um dos meus preceptores me falou uma coisa que no meu dia a dia eu observo ser muito verdade. Pais e mães percebem quando algo está errado. Na emergência do hospital naquela época, chegavam situações onde a mãe dizia: o meu filho está com febre.
e a gente ia medir a temperatura da criança e a criança não tinha temperatura de febre. E esse preceptor dizia: deixem essa criança em observação, aguardem mais uns 30, 40 minutos e meçam a temperatura de novo. E a gente fazia isso e 30 minutos depois a temperatura da criança tinha subido e ela estava efetivamente com febre. Então as mães percebiam a febre na criança por alguns outros sinais da criança ficar indisposta antes mesmo da temperatura subir. E isso acontece também quanto aos sinais de alerta, tá, pessoal? Os pais, mães e avós percebem que alguma coisa está errada. Então não desconsiderem o instinto ou a percepção de vocês. Acreditem nos instintos de vocês e busquem ajuda. Como eu sei que esse assunto interessou a vocês, pessoal, compartilhem ele com outras pessoas que tenham filhos nessa faixa etária. É importante que o maior número de pessoas esteja atenta a esses sinais de alerta. A gente pode com isso estar ajudando dezenas, centenas de crianças a chegarem a uma assistência de saúde precoce e com isso estar promovendo a saúde delas, tornando elas pessoas com melhor desenvolvimento. Certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro.